Olá, pessoal. Tudo bem? Cadê o... Eita. Procurando o Alan. Aí. Bem, tudo bem, todo mundo? Vamos começar mais uma live maravilhosa. Hoje com o Alan Silveira, meu amigo. Cheguei! Tudo É bem, rock and mestre? roll, né? É nós. Me ouve bem? Tá bom assim o som? Eu estou ouvindo perfeitamente. Você? Ótimo, ótimo. Subir um pouquinho, ouço bem também. Que Delícia bom. começar a live assim, com o povo já entrando, o povo já chegando, né? Ainda mais num Ah, dia como hoje, que maravilha. eu tô felizão, assim, tomei a primeira dose da vacina, tô amarradão. Em dia de glória, assim. Ah, Nem era, mas maravilha tomar, né? parece que eu tomei entorpecente, que eu saí da agulhada assim, né? Feliz da vida, com vontade de sair correndo pela rua, gritando assim de felicidade. Foi muito bom, foi muito bom. Foi uma experiência ótima hoje de manhã. Eu tomei na sexta-feira. Aí A, fiquei a, super feliz a, porque todo esse tempo já deveria ter tomado muito antes, aham. porque como nós já tomamos, nós somos oficialmente jovens há mais tempo, Uhum, entendo, né? entendo perfeitamente. É. E Eu tentei várias formas de entrar, na verdade, tentei vírgula, né? Eu pensei em várias formas de entrar e agora a gente foi agraciado com um grande favor do governo municipal aqui, que foi abrir a vacinação para os professores. Na semana passada foi feita educação infantil, ontem ensino médio, e a gente estava na expectativa para a semana que vem, mas ontem à noite a prefeitura já anunciou, está liberado para os professores do superior e profissionalizantes. Às 7 horas da manhã eu já estava de banho tomado, roupa vestida, entrando no carro e indo para a fila da vacinação que começava só às 9. Eu não queria deixar passar a oportunidade por nada. nossa, você tomou qual delas? O A Astra? Fiocruz AstraZeneca, né? Eu tive um pouco de reação. Eu tive febre, tive mais pouquinho. Só foi um dia. É, É provável. E está eu dolorido até hoje. Sim, eu por enquanto não tive nada, um pouquinho de dor local só, mas assim, diante das circunstâncias, um pouco de efeito colateral, eu estou Ah, aceitando de imagina. boa. Se quisessem me dar injeção na testa, né? Eu estava aceitando também. Eu não estava exigindo, não. Eu estava esperando qualquer uma que viesse. E A olha, Zegrid eu já está vi por aí. uma notícia hoje na BBC que fizeram uma experiência aqui em São Paulo, numa cidade, Salgueiro, eu não sei como que é o nome exatamente, em São Paulo, e vacinaram 75% das pessoas. Serrana, o nome do município é Serrana. Serrana e o resultado do estudo foi sensacional. Eu vi sobre Já isso, eu vi sobre isso. diminuiu em 95% os casos, enquanto todas as cidades ao redor estão com problemas sérios. E, Exatamente isso. e Foi a cidade modelo, né, que eles utilizaram para fazer esse estudo. Ah, enfim, aquilo que deveria ter sido feito há muito tempo, né? sim, Medidas de contenção, medidas de isolamento, vacinação em massa, teste em massa. Se toda a população for tratada dessa mesma forma, esse é o resultado, né? Então não e tem muito vai o que se esperar. resolver. Tomara, né? Tomara, tomara, torcemos para isso. Bom, mas a gente não veio aqui para falar de vacinação, não, né? Não, Porque tá todo mundo na mas expectativa que nós queremos vacinar todo mundo com visagismo. E no crédito. exatamente. Assim, né? Ele resolve para outras coisas, mas ele também dá uma bela salvada, porque tem algumas pessoas que estão passando mal pela falta do Então, visagismo. Ah, tá aí uma boa não analogia, não tinha certas, pensado. muitas. Eu acho que é É, é, muitas. eu não Suas tinha pensado nisso. amiguinhas, né? Uhum, É, eu queria começar que você contasse um pouquinho da sua história, para quem não conhece, eu acho que muita gente já aqui conhece, mas você entrou por acaso nesse meio, né? E você Ah, é,
aquela Você é historinha. advogado de formação, né? Aquela historinha, Na verdade, eu caí de paraquedas, inclusive, na faculdade de Direito, né, Felipe? Aos 16 anos de Também? idade. Hã? Também, Você é também. paraquedista disto? E total, Nato. eu preciso pensar em fazer esse curso de verdade, o curso de paraquedismo, que eu acho que eu vou me dar bem, porque eu sou especialista em cair onde eu não faço a menor ideia do que está acontecendo. Assim. Eu entrei na faculdade com 16 anos de idade. Né? E aos 16 anos de idade eu não fazia a menor ideia do que eu queria para minha vida. Pouca gente aos 16 sabe. Eu dei o azar de passar no vestibular. Né? Eu fui fazer o vestibular sem vontade, porque eu não sabia o que queria fazer. Fiz a inscrição ali para direito por influência da família. Fui lá fazer a prova, meio E que para passou. testar como ia funcionar. E dei azar, passei. Né? Porque eu achei que eu ia tirar férias da escola. Eu estava na escola desde os 3 anos de idade, então eu queria descansar um pouquinho, mas dei azar, passei e não teve jeito de eu convencer a minha mãe de que eu não queria fazer. Vai fazer sim, e fui, né? Deixa eu ver. Mas já Alguém está no. dizendo que meu som tá baixo. Para baixo. Eu tô ouvindo bem, até porque eu estou bem pertinho do celular aqui. Enfim. Aumenta. Agora ficou mais baixo, agora eu não ouço. Não ouço, ainda não. Ué, Não, estava acho que aparecendo alguma coisa com código Morse, mas não estava ouvindo, não. não. Deixa eu Vocês ver. não estão ouvindo? Agora sim, agora sim, agora sim. Eu ouço bem, eu ouço bem. Ué, o que está havendo? Ah, que aqui baixou. Ah, agora melhorou? Tá, eu continuo ouvindo bem, parece que um pouquinho mais alto agora. É, eu estava meio baixo aí. Tá, bom, Então, vamos lá. você Então, sabe que eu também entrei de paraquedas, não paraquedas, mas eu tinha 16 para 17 anos, fui para a faculdade fazer matemática. Tinha a mínima ideia do que eu queria fazer. Eu já estava são, vacinado com a arte e é, fiquei são, 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 maluco. são situações parecidas, né? Assim, É, da e matemática aos para a arte, 16 do para direito. 17 anos, o que, que a gente sabe da vida? Nada. Exatamente. Da matemática para a arte, do direito para o cabelo é igual É ali, mais ou menos igual dois malucos. mais ou menos o mesmo caminho. A questão é que eu acabei me formando, né? Sim. Como eu não descobri o que eu queria fazer durante a faculdade, eu acabei me formando, né? O curso é muito divertido, o curso é muito interessante e eu trabalhei algum tempo, né, na área jurídica, trabalhei algum tempo com alguma coisa relacionada ao direito, advogar mesmo, sabia já desde a segunda fase da faculdade que eu não gostaria de fazê-lo. E segui a vida trabalhando em coisas relacionadas ao direito, até que foi uma situação meio chata, assim. Durante a faculdade lá, eu e um grupo de amigos resolvemos fazer uma festa fantasia. E eu resolvi que eu ia... A Pimpolha falando aqui. E eu resolvi que eu ia atacar de drag queen nessa festa fantasia. Imagina a criatura atacando de mulher gato, né, numa festa fantasia, né? Ah, enfim, mandamos fazer a roupa num costureiro super bacana, conhecido, aquela roupa ficou perfeita e tal. Eu comprei todos os itens de maquiagem para fazer aquela maquiagem, era só um olho preto esfumado e uma boca vermelha e qualquer criatura conseguiria fazer aquilo, eu pensei, né? Muito simples. Lá um pouco tempo, algumas horas antes da festa, disse, vou fazer a maquiagem para já ficar pronto. Eu levei umas 3 horas para tentar fazer aquilo e ficou péssimo. O resultado foi pavoroso. A sorte é que na época ninguém tinha máquina fotográfica digital, né? Então as poucas fotos que saíram de lá eu consegui esconder, eu conseguia me virar, enfim, existem poucas provas dessa história, Ainda né? bem. Dessa festa. Só que a festa foi muito divertida e a gente acabou repetindo aquela festa todo ano por 6 anos. E eu passei 6 anos estudando maquiagem para aquela festa, sem a Sim. menor pretensão de trabalhar com maquiagem. As festas, nós perdemos o controle das festas. Na última vez tinha mais de 100 pessoas dentro de casa. Eu não queria mais limpar aquela bagunça que ficava depois. E a gente desistiu de fazer as festas e ponto final. Aí tem um gap aí de algum tempo que eu fui trabalhar com direito desportivo, com mediação. E a minha mãe acabou ficando doente, né? E eu
eu e a minha irmã e meu pai, a gente se revezava cuidando dela e tal. Ela acabou não resistindo e faleceu. E isso abriu um buraco muito grande na minha vida. Todas as noites que eu tinha meio que rotina, ficar de olho, cuidando dela, ou ajudando dela, ou supervisionando, ou assessorando, ou saber se alguém precisava de alguma coisa com ela, essa noite ficou vazia, né? Foi onde eu resolvi arrumar alguma coisa para fazer, né? Todo mundo disse, vai fazer uma pós-graduação. Eu não queria pensar. Eu não queria nada que me fosse pesado. Eu queria alguma coisa leve. Aí eu pensei em ir para o Senac para fazer o curso de maquiagem para talvez nós resgatarmos aquela história das festas e tal. Fui fazer o curso de maquiagem, era um curso bem diferente, era um curso parecido com o que existe hoje de automaquiagem, eram 30 e poucas horas só, um cursinho bem rápido. E uma colega do curso de maquiagem disse, Alan, vem fazer o curso de cabeleireiro, tu vai te dar muito bem, tu te vira super bem na maquiagem, tu vai te dar super bem como cabeleireiro. Aí agora é a hora de morder a língua. Eu tinha um baita preconceito com cabeleireiro, Felipe. Eu achava um trabalho... E todo mundo que está fora da área de beleza também tem. Porque eu achava a forma que é vendido esse meio é péssima, né? E a própria realidade que eu conhecia, os cabeleireiros que eu conhecia, e confesso, eram muito poucos, eram 2 ou 3 da vizinhança, assim, nos salões que a minha mãe frequentava. Eu cortava o cabelo quando eu tinha em barbearia, não dava a menor bola, assim, né? Naquela época eu não entendia por que às vezes o barbeiro acertava e outras vezes o barbeiro não acertava. Só isso acontecia, mas como é que funcionava eu não entendia muito bem, né? E esses cabeleireiros que eu conhecia eram pessoas que não tinham tido oportunidade de estudar, né? Eram pessoas que tinham sido acolhidas por cabeleireiros mais velhos no salão, que tinham sido postos para fora de casa por causa de orientação sexual e coisa assim, foram acolhidos pelo cabeleireiro, começaram lá varrendo o chão do salão, depois foram aprendendo alguma coisinha, passaram para o lavatório, aí foram aprendendo a fazer a escova, brushing, e aprenderam ali na lida, né? E eu não admitia que eu, tendo estudado a vida inteira em colégio particular, tendo feito faculdade, tendo feito pós-graduação na USP, tudo numa sequência só, fosse trabalhar como cabeleireiro. Me parecia ser um retrocesso na minha vida, então não cabia. Porque Mas ela essa sua disse... experiência era um meio totalmente intuitivo, à toa, Exato, que as exato. pessoas não sabem o que estão fazendo realmente. Isso aí, sem a menor pretensão, né? Mas aí essa minha colega, ela usou um argumento muito interessante. Nessa época a gente tinha muita dificuldade de comprar maquiagem de qualidade, né? E eu, para drag queen, já estava interessado nas maquiagens gringas, principalmente as maquiagens europeias, em especial uma marca de maquiagem da Alemanha. Aí essa minha coleguinha disse, vem pelo menos conhecer a professora, ela é muito legal, ela é muito divertida, é uma espanhola, assim, bem divertida, bem doida. Aí a palavra espanhola bateu aqui como, beleza, ela é espanhola, ela deve ter parente na Espanha, a Alemanha está muito mais perto da Espanha do que o Brasil, então eu vou chegar na espanhola para chegar na É uma Alemanha para ponte. conseguir as maquiagens. É uma ponte. Isso, era essa ponte. Beleza, vou um dia mais cedo conhecer a espanhola, né? Chegando no Senac para conhecer a professora Mari, foi um choque, porque fisicamente ela era muito parecida com a minha mãe, né? Nossa. E isso bateu muito forte assim, em mim, e imediatamente, muito rápido, na faculdade de Direito, a gente aprende a articular algumas informações na questão de argumentação, a gente treina muito isso, né? Imediatamente eu pensei, tá, beleza, eu posso talvez conviver com essa mulher por algum tempo, porque eu sei que vai ser por um espaço limitado de tempo e eu vou ter tempo de me preparar para me desligar como eu não consegui na outra situação. Vai ser legal fazer o curso de cabeleireiro com essa professora, né? Mas fazer o curso, investir tempo, investir grana, todo o material, tudo aquilo, para quê? A troco de quê, né? Eu tinha uma graninha guardada e aí na hora eu já pensei, né? Como é que eu vou explicar para mim por que eu vou fazer o curso de cabeleireiro? Eu vou entender como é que funciona o mercado, como é que funciona a profissão. Um salão que eu ia de vez em quando, já daí agora nessa época, estava meio carente assim de algum investimento. Eles precisavam dar uma melhorada no salão. Os meninos eram super profissionais, super habilidosos, mas a casa estava meio caidinha assim. Eu pensei, vou entender como é que funciona o mercado, pego a minha grana, invisto no salão deles, faço uma sociedade de capital e indústria e fico só como administrador, como investidor. Essa foi a minha ideia. Perfeito. Até aí tudo bem. Fiz a minha matrícula no curso do Senac e
algumas semanas depois, quando começaram as aulas, o choque. A professora que eu tinha me matriculado, que eu tinha escolhido, mudou de horário e eu ia ser aluno de outra professora a quem eu, obviamente, odiei desde o primeiro instante. Não tinha como eu gostar dela. A coitada não tinha Nenhum, absolutamente nada de ruim, nenhum mas... preconceito, né? Não, não, mas é que eu queria outra. A questão Eu era essa, o sei, mas problema não nenhum era ela. preconceito. Total. Preconceito. Além de tudo, Felipe, ela era uma colérica daquelas assim, ó, total. Não tinha uma Freud White. característica. É isso agora, código, né? Não tinha uma característica no rosto dela e no comportamento dela que sequer sugerisse um tracinho de outro temperamento. E aí bate o Alan de frente com ela, era óbvio que não tinha como dar certo. Mas no dia seguinte, eu liguei para o Senac, mas assim, excomunguei todo mundo, reclamei todo mundo, eu queria trocar de horário, queria cancelar minha matrícula, eu queria qualquer coisa, mas eu não queria ser aluno daquela mulher, eu queria ser aluno da outra. Isso só porque ela foi apresentada. Ela não teve chance de falar nada, coitada. Ela só foi apresentada como nossa E aí que professora. a gente vê como imagem Total, é total, total, totalmente total. determinante, né? É. E aí, a diretora do Senac na época, que já me conhecia do curso de maquiador, né? Porque eu já era uma figurinha assim, meio esquisita lá dentro do Senac, por ser um advogado fazendo o curso de maquiagem. Já tinha essa história. E agora o advogado ia fazer o curso de cabelo, então estava todo mundo meio assim tentando entender o que estava acontecendo. Não era muito comum profissionais com formação superior desviarem-se tanto assim de área naquela ocasião, naquele período. Né? Agora é bastante comum, acontece bastante. E aí a gente teve algumas semanas de aula com outros professores, uma parte teórica, uma parte sobre cor, uma parte sobre cosmetologia e tal, até que chegou o dia de aula com a professora, aquela uma que seria a professora. A diretora me convenceu a dar 2 semanas para essa professora. Se em 2 semanas eu não tivesse afinidade com ela, tudo bem, ela cancelaria a minha matrícula, né? Ok, aceitei essa condição. No primeiro dia de aula, aquele protocolo normal de todo professor, pediu para que todo mundo se apresentasse e eu lá no fundo da sala, braço cruzado, totalmente fechado para o que ela falava, né? Esperando que todo mundo se apresentasse. Quando ela perguntou, né? E você, né? O seu nome e o que você espera aqui? Só bom. Meu nome é Alan, eu sou advogado, eu não quero ser cabeleireiro, eu não quero aprender grande coisa no curso, eu só quero investir na área, eu vou fazer tudo o que for preciso pelo certificado, eu espero que ele seja necessário depois para eu trabalhar, mas entre as coisas que eu não quero fazer é cortar cabelo. Eu não gosto de cortar o meu cabelo e não vou cortar o cabelo dos outros. A professora só deu de ombro e disse, tá, tudo bem. 2 semanas de aula só fazendo prática entre nós, né? E eu descobri outras coisas que eu não queria fazer. Não queria trabalhar com coloração, não queria trabalhar com penteado, não conseguia coordenação motora para fazer o brushing e não queria cortar. Obviamente, eu não ia fazer nada, né? E a professora só me deixava lá me debatendo, tentando entender ainda o que eu estava fazendo lá. O curso ele tinha um formato diferente do que é hoje. Hoje a gente começa as práticas em manequins, em bonecas, né? E na época não tinha boneca. 2 semanas entre nós e depois abria a agenda para nós atendermos a clientela que vinha de fora. Eu Caramba, lembro, Felipe, que isso faz... vítimas. as vítimas, exatamente. Quase cobaias, quase morriam no final em algumas ocasiões. Né? Isso são mais de 15 anos e eu lembro dessa situação como se fosse ontem. A primeira cliente que a minha turma atendeu era a Cris, o nome dela. Ela tinha um cabelo meio cacheado, assim, meio ondulado, na verdade. Era um corte curto, todo navalhado, ele era mais longo que um pixie, e ela vestia uma roupa longa, estampada, colorida, era uma coisa meio riponga, assim. A imagem dela era uma coisa meio etérea. E ela veio caminhando lentamente até o encontro da professora, ela já era habituê do curso, ela frequentava o curso como cliente, a professora já a conhecia, e a professora pegou essa cliente e levou até a minha bancada, até a minha cadeira. Né? Eu tinha todo o material, porque como advogado eu sabia que eu não podia deixar falha. Eu precisava do certificado. Então eu tinha todo o material ali bonitinho, a professora já tinha conferido. E como essa cliente ia cortar, naquele momento parecia muito razoável que a professora fosse usar a minha bancada, a minha cadeira, para demonstrar como cortar cabelo para os outros alunos, já que eu não cortaria cabelo e aquela cliente queria cortar.
Tudo perfeito, tudo funcionando perfeitamente. Ela sentou, acomodou a cliente, pegou a minha capa, colocou a minha capa na cliente, pegou o borrifador, molhou o cabelo da cliente, pegou a minha navalha, mostrou como nós seguramos a navalha, como é que nós fazemos o movimento para texturizar o cabelo, pegou a primeira mecha, mostrou como fazer, quando ela soltou a mecha, caiu toda se encaixando assim na nuca da cliente e todo mundo ao redor, oh, que lindo! Né? Separou a segunda mecha, posicionou a segunda mecha, trabalhou lentamente com a navalha, soltou a segunda mecha se encaixou na mecha de baixo, todo mundo, ó, que lindo. E eu do ladinho dela, assim, entre ela e o meu material, e o meu carrinho. Ela olhou na minha direção e fez assim com a navalha para mim, né? Eu peguei a navalha inocente, achando que ela ia procurar um outro instrumento. Vai continuar com a tesoura agora, vai fazer qualquer outra coisa. E ela olhou para mim e disse, não guarda a navalha. Vem cortar o cabelo. Eu tinha dito para ela que eu não ia cortar cabelo. Eu olhei para ela e disse, não, eu não vou cortar. Ela disse, corta o cabelo, Alan, eu estou mandando. Aí já subiu a minha parte sanguínea, a minha parte colérica também, né? Eu olhei para ela e disse, qual foi a parte do eu não vou cortar cabelo que você não entendeu? Ela, de novo, Alan, corta o cabelo, eu quero ver se tu entendesse. Aí ela jogou para mim a responsabilidade e para mim isso é uma coisa muito séria. O Né? desafio. Pensa rápido como advogado agora. Ok, eu vou cortar o cabelo dessa mulher, eu vou destruir o cabelo, a responsabilidade é da professora, ela vai ser demitida e a outra professora vai assumir o lugar dela. É isso que eu quero. Então, pode deixar que eu vou cortar o cabelo. Essa foi a situação. Felipe, esse momento ele foi mágico. Eu não precisei me preocupar com como manusear a navalha para texturizar o cabelo, porque a mão tremia tanto com o que eu estava fazendo que ficou uma super textura naquela mecha. O cabelo se encaixou perfeitamente, de uma forma absurda assim. Só que a hora que eu soltei o cabelo, foi divertido aquilo, foi prazeroso fazer aquilo. O cabelo, de alguma forma, me obedeceu. Eu peguei a próxima mecha, separei, a mão começou a acalmar, eu tive um pouco mais de controle, eu cortei e o cabelo se encaixou de novo, perfeitamente. E aquilo foi muito legal. Foi fisicamente muito prazeroso fazer aquilo, porque eu estava vendo o resultado imediato do meu trabalho. Eu respirei fundo, olhei para a professora para conferir se eu estava fazendo certo. A professora já estava lá na porta, pegando outro cliente para outro aluno, me deixou sozinho ali com aquela mulher com a navalha na mão. Tipo, dane-se, entendeu? Te vira aí. Foi mais ou menos o que ela pensou. Nós tínhamos a determinação de que ao terminar qualquer trabalho, nós precisávamos chamar a professora para ela conferir se o trabalho estava ok antes de liberar a cliente. Eu pensei, né? Essa mulher que está sentada aqui na minha frente não tem absolutamente nada a ver com o meu problema com a professora. Ali eu vi uma pessoa na minha frente, não um cabelo. Nesse momento eu vi a pessoa. E aí, mesmo sem saber exatamente o que fazer ou como fazer, eu fiz o melhor que eu pude dentro daquele meu conceito, do meu entendimento de estética. E eu acho que isso cada um tem, uns mais, outros menos, mas a gente tem isso, né? E eu lembro que eu usei uma expressão muito que veio fazer sentido só muito tempo depois. Como ela era muito divertida, muito leve, eu tentei fazer com que o cabelo dela ficasse com pontas desenhadas. Entendeu, né? Entendeu o código, né? Eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu só tentei fazer isso. Intuitivo. Totalmente intuitivo. Eu só tentei fazer isso e aí, enfim, a gente começou a conversar, a gente começou a interagir, eu terminei o corte de cabelo dela, levei para o lavatório, lavei, fiz massagenzinha, essa parte a gente já tinha entendido, passei uma máscara de tratamento, essa parte a gente já tinha aprendido, voltei para a cadeira, fui secar do jeito que eu secava o meu cabelo, que a textura era parecida com o meu quando eu tive, né? E deixei algumas pontinhas arrepiadas, e puxei uma pontinha em direção à testa, e disse para ela, eu vou fazer o teu cabelo assim um pouquinho mais, a expressão que eu usei, desconstruído, porque ele é mais parecido contigo, tem esse visual mais leve, mais divertido e tal. E terminei. E aí, quando eu terminei, eu peguei o espelho para mostrar para ela, o olho dela, Felipe, brilhou, ela cresceu, ela ficou uma mulher imensa na minha frente. E aí ela se levantou da cadeira, me abraçou apertado e disse, muito obrigado, eu adorei. Em toda a minha vida, enquanto advogado, eu nunca tinha catado eu nunca tinha tido Foi essa... fatal, né?
essa reação de um cliente, né? E ela foi embora, assim, ela parecia que flutuava no salão. E Enquanto ela flutuava... não chamou a professora? Não, não chamei, não chamei. Enquanto ela flutuava no salão, a professora me olhou com ódio de um outro canto e veio na minha direção, né? Eu te falei que eu precisava conferir o cabelo quando tu terminasse. Aí eu apontei de dedo, como ela fez comigo, e disse: eu não quero falar contigo agora. Eu vou lá fora fumar um cigarro, depois a gente conversa. E deixei a professora no vácuo. Saí para fumar. Eu não queria conversar com ela. Enfim, saí para fumar meu cigarro, voltei, não falei com a professora, peguei as minhas coisas, enfiei tudo dentro da bolsa e fui correndo para casa, porque eu estava em crise. Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu tinha descoberto que eu queria ser cabeleireiro, mas como é que eu ia jogar, aspas, 5 anos de faculdade, mais pós-graduação fora, mais 8 anos de vida profissional para ser cabeleireiro, para ser aquele tipo de pessoa que eu não tinha respeito, né? Que eu consumia o serviço, mas eu não tinha respeito, eu não entendia a dimensão do trabalho deles. Foi, obviamente, uma noite sem dormir, né, Felipe? Claro. Resultado, no dia seguinte eu voltei com o rabinho entre as pernas para a sala de aula, disposto a aprender tudo que aquela mulher tivesse para me ensinar, né? E O não só ser resultado da... e não ser somente administrador de um Não, salão. não, não, eu queria ser cabeleireiro. Na verdade, eu voltei disposto a aprender o suficiente para que ao final do curso ela me contratasse, me convidasse para trabalhar com ela. Essa foi a minha disposição. Toda a grana que eu tinha para investir lá no Salão dos Meninos, eu gastei em curso. Durante o curso, fui aprender tudo, tudo a respeito de cabelo, né? E, enfim, ao final do curso, ela acabou me chamando para trabalhar com ela mesmo, né? Por conta da dedicação e todo o esforço que ela tinha percebido. E eu acabei aprimorando, num curto espaço de tempo, muita coisa de técnica. E fui trabalhar com ela. Logo depois ela saiu desse salão, nós montamos um outro salão em sociedade. E aí eu já comecei a atender a minha clientela e tal, mas tinha uma sensação que faltava. Sabe, aquela sensação do primeiro corte, a sensação de realizar a primeira vez, não acontecia mais. E eu estava sendo tomado por um terror. Toda vez que uma cliente chegava no salão, ela me perguntava: o que tu acha que funciona para mim? O que tu acha que fica bom para mim? E eu não sabia. A gente ia para a revista para escolher junto na revista, porque nem Instagram tinha, nem Pinterest tinha. A gente tinha assinatura de revista de corte de cabelo no salão, né? Isso há pouco tempo atrás. Mas de modelos, de modelos. Você vai, como um cabeleireiro falou, eu tenho 100 perucas virtuais na minha cabeça. É mais ou menos isso. Qual peruca que serve para fulano? Isso. Com o passar do tempo, né? Obviamente a gente meio que ia lembrando de alguém que tinha alguns traços semelhantes e tinha executado tal tipo de serviço. A gente vai montando esse repertório, né? E aí vai fazendo esse encaixe. Eu nem posso falar adequação, que a adequação é uma outra história. A gente vai fazendo esse encaixe, vai encaixando o cabelo da outra nessa daqui e ok, era isso que funcionava. Até, Felipe, que eu comecei a ouvir falar sobre o tal do visagismo, né? Começou a aparecer pela internet. 2009, 2008. Não lembro, parece que faz a vida. Parece que faz uma vida. Mas 12 anos, 13 anos atrás. Isso, acho que uns 12 anos, que faz 15, isso. Aí comecei a ouvir falar sobre isso. Beleza, né? Eu, como advogado de formação ainda, já largando o direito, mas com a formação jurídica, deve haver algum livro a respeito disso. Vamos procurar livro Visagismo, Harmonia e Estética. Beleza. Comprei o livro, li o livro inteiro, assim, né? De frente para trás, de trás para frente, de frente para trás, de trás para frente. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. O livro já tinha sido lançado há bastante tempo e alguns meses depois nós viajamos para o Rio e na Livraria da Travessa
fui direto, aí eu comecei a frequentar a seção de artes, né, das livrarias, para ver se tinha alguma coisa, e estava lá o visagismo integrado. Tinha um exemplar que não estava plastificado, folhei rapidamente, esse tem figurinha. Eu estava acostumado a seguir figurinhas, né? Esse tem figurinha, esse vai me fazer entender. Li ele de frente para trás, li ele de trás para frente, li ele de frente para trás, de trás para frente. Tá, algumas coisas me pareciam muito óbvias, mas o visagismo não podia ser tão óbvio assim. Não pode ser só linha e forma, não pode ser só comunicação com linha e forma. O Philip Hallowell tem um outro livro, lá da Mão Livre, lá da série Mão Livre. Vou comprar esse livro também. Livro esgotado, não tinha ele disponível. Começa a fuçar na internet, consegui um sebo, um exemplar, aquele que eu levei para autografar lá no dia do lançamento da edição nova, lacrado ainda, sei lá, não lembro de que ano era, né? Comprei o visagismo, o A Mão Livre, e, de novo, de frente para trás, de trás para frente. Gente, mas é só isso mesmo? É só usar as linhas e as formas para comunicar uma ideia? É tão simples, me pareceu naquele momento, né? Só que eu chegava para executar e não conseguia. Eu não conseguia ligar os pontinhos. O pensar enquanto artista não estava funcionando, porque eu tinha aprendido no direito a trabalhar de forma protocolar. Existem medidas, você faz isso para aquilo. Essa é a medida, a ação cautelar, a ação de despejo, a inventário, tudo é muito protocolar. E eu tinha aprendido a cortar cabelo assim, você segura a mão assim e o cabelo vai ficar assim. Você segura a mão assado e o cabelo vai ficar assado. O tal Aí como chegou... fazer. Não, aí... Não, mas é o tal como fazer. Só o como fazer, né? E isso não preenchia o que a cliente me dizia. O que vai ficar bom para mim? Faltava ligar essas duas coisas e eu li os livros e não virou a chave. Não virou a chave, né? Aí eu lembro que foi talvez o meu maior grande mico. Essa live vai chegar às 21 horas e eu não vou falar absolutamente nada. Talvez o meu maior mico dentro do visagismo foi quando eu resolvi ligar para o Centro de Visagismo Philip Hallowell para saber como funcionava o curso. Uma pessoa com sotaque estrangeiro me atendeu, né? E eu comecei a falar, olha, assim, 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 eu estou pensando em fazer o curso e tal. E aí a pessoa disse, não, venha fazer o curso, você vai gostar. Mas só 4 dias, eu li já os 3 livros e não consegui fazer. E aquela pessoa muito gentilmente, muito docemente, muito calmamente, porque se fosse eu já tinha mandado aquele chato catar coquinho, parou para me explicar tudo como funcionava e eu acho que eu fiquei alugando aquela pessoa por uns 30 minutos no telefone. Eu não lembro exatamente, mas foi uma conversa muito longa. Ao final da ligação, eu resolvi vestir um pouquinho da educação que a mamãe me deu, né, e perguntar finalmente com quem eu estava falando, né, para cobrar depois na hora do curso. Eu vou encher o saco desse aí se eu não aprender. Aí a pessoa do outro lado do telefone diz, é o Philip. Como assim o Philip? O Philip Hallowell. O meu sangue todo desceu na hora. Eu tive um desmaio breve e voltei. Meu Deus, eu estava falando isso tudo para o cara que escreveu os livros todos, né? Ele deve, nesse momento, estar me achando, no mínimo, um idiota, que li tudo e não consegui entender. Ele docemente continuou falando, continuou me explicando como funcionava o curso, e aí eu não tive mais o que pensar, né, Felipe? Eu fui para São Paulo para fazer o curso, achando que voltaria lá de São Paulo com um monte de receitinha prontinha, com um monte de receitinha bonitinha, né? Para fazer assim, você faz assado nesse tipo de pessoa, porque daí a parte lá dos temperamentos eu já tinha entendido pelo livro, né? Então, para os sanguíneos, essas são as receitas. Para os coléricos, essas são as receitas. Para os melancólicos, são esses aqui os que você vai fazer. E os flemáticos, é assim que você vai fazer. Eu fui esperando por isso. E aí, eu não lembro, acho que foi no primeiro dia, quando a gente fez aquele teste. E saiu todo mundo, e sentou todo mundo. E eu lá, bem bonitinho, bancando o fleumático. E vem o Felipe e desnuda o Alan, né? Desmonta o fleumático montado pela vida e pela educação e dá uns 3 safanões assim na cara do Alan com
o que de colérico ele tinha, com de sanguíneo ele tinha. E o Alan tomou um susto. Eu acho que aqueles 2 minutos me valeram talvez uns 20 anos de terapia. Não gosto de falar isso, porque a gente não substitui terapeuta, a Eu gente sei, não mas ocupa eu o sei o lugar que de você quer psicólogo. dizer. Mas aquilo foi um choque tão grande, né, de eu tentar entender quem eu era a partir da observação de um cara que eu nunca tinha visto, utilizando aquilo que eu tinha lido e não tinha entendido como funcionava. Foi muita informação num momento só, né? Aqueles 4 dias foram 4 dias que eu praticamente não dormi, porque eu ia para o hotel e revia tudo que eu tinha lido no livro, porque no dia seguinte eu queria estar com tudo pronto. Assim, foram dias bem enlouquecedores e esclarecedores, né? E aí, quando eu voltei para Floripa, eu voltei bastante inseguro ainda em colocar em prática. Então, eu trabalhava assim, acho que a live é minha, tá? Eu trabalhava com um formulário que eu usava, né, com as características de cada temperamento. Fiz ali uma planilhinha no Excel, então cada coisa que eu observava no rosto da cliente, eu ia ticando ali e com o livro do lado para lembrar de que características aquilo ali poderia significar. Só nesse momento, o impacto na pessoa era tão grande e eu, até então, só preso na questão consultoria e identificação de temperamento. Né? O impacto na pessoa era tão grande que algumas vezes elas olhavam assim por cima para ver se eu estava usando algum oráculo virtual no notebook, alguma coisa assim, porque de onde é que eu estava tirando aquilo, né? E aí eu explicava que era o que a gente estava estudando, que estava ali o livro, que fundamentava, explicava um pouco do que tinha sido a pesquisa do Philip Hallowell, e reverenciava e tudo aquilo e tal. E aí a gente começou, Felipe, a colocar em prática a questão da linguagem, né? E eu sempre insisti em deixar muito claro, então, ó, essa parte é muito divertida, ela é muito legal, esse autoconhecimento, essa provocação desse auto-olhar, ela é muito legal, mas esse não é o meu trabalho começa agora. Porque a partir disso, eu preciso saber se você se identifica com essas características que aparecem no seu rosto, porque elas têm a ver com a sua identidade, e quais dessas características tu queres evidenciar com o teu cabelo. Aí elas me olhavam, oi? Como assim? É porque esse é o meu trabalho enquanto visagista agora. Essa parte de ler o teu rosto, sério, É gata, muito pode legal, mas... é muito divertido, mas honestamente não vai nos levar a nada. A Exatamente. partir do que você pensa nesse ponto, o que a gente vai construir junto, e eu sempre gosto de deixar essa... É uma coisa muito minha, Felipe, de deixar a responsabilidade sobre a construção dividir com a cliente, né? Exatamente. Porque é a vida dela, é o que ela quer, né? Mas o que tu acha, Alan, que vai ficar bom? Algumas ainda perguntam depois que a gente faz a consultoria, e eu sou muito taxativo, eu falo em tom de brincadeira, mas eu sou muito claro, eu não sei o que você é, eu não sei quem é você, não conheço a sua vida, eu não sei nada. Né? Ainda que seja uma cliente que eu conheça há 15, 20 anos, mas eu não sei nada, eu não sei o que tu queres daqui para diante. Eu preciso que tu me diga o que tu queres que a tua imagem comunique, e aí eu vou te ajudar nesse processo. Né? Tá, eu comecei a fazer isso no salão. E aí eu já dava aula no Senac, no curso de maquiador nessa época, né? E eu cheguei maravilhado no Senac, obviamente dava aula na Unisul também, na disciplina de maquiagem dentro do curso de cosmetologia. Cheguei para as coordenadoras, olha, eu fiz o curso assim, 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 excitado, né, com a possibilidade. E aí elas diziam, legal, vamos abrir o curso de visagismo aqui. Não, não é assim não. Não é assim que funciona. Não foi em 4 dias que eu aprendi o suficiente para sequer falar com o aluno sobre isso. Eu preciso melhorar muito o que eu sei a respeito de identificação dos traços, a identificação de temperamento, e principalmente a questão da linguagem visual. Eu estou começando isso agora, eu não consigo treinar ninguém para fazer isso.
Ai, mas a gente precisa fazer, a gente precisa fazer. Então chamem o Philip Hallowell para ele dar curso aqui. Eu vou fazer o curso com ele de novo. Eu insistia para as minhas coordenadoras, né? Aí a gente começou a colocar, Felipe, falando sobre como a gente trouxe o visagismo para a sala de aula nessas instituições que eu trabalhava, né? Nós começamos a colocar o visagismo como uma aula, uma única aula extra dentro desses cursos, para que os alunos, pelo menos, soubessem da importância do trabalho deles, a importância de eles procurarem informações a respeito do visagismo e para alertá-los da existência disso, porque eu não achava justo que Dentro de um alguém... outro universo, né? Exatamente, eu não achava Completamente justo... desconhecido para Exato, a exato, maioria. exato. É porque nós continuávamos, né, até então, ensinando a cortar cabelo, ensinando a maquiar, ensinando a fazer da mesma forma que eu tinha aprendido anos atrás, e não me cabia mais esse tipo de informação, né? E aí eu Então, insisti com todo mundo. e esse é aí que está, vamos dizer, um problema fundamental da educação do profissional de beleza. Porque, como eu estava comentando com você, usando um paralelo com o direito. Uhum. Quando a gente, quando você foi para a faculdade para fazer direito, foi aprender o direito, não a advogar. Exatamente, exatamente isso, Então né? você é, o direito é uma ciência, uma arte, assim como o Aham. visagismo. Sim, 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 sim. Você tem que conhecer os princípios de direito, a filosofia do direito, os princípios da justiça, tudo isso. É E aí curioso. você sai com o seu diplominha embaixo do seu braço e você fala, e agora? O que que eu faço? O que que eu Como faço? ponho isso em É, prática? a faculdade de Direito até tem algumas disciplinas que estão relacionadas com processo, né? Sim, Só você que, fez simulações isso, de exatamente. coisas, etc. Mas não Mas é o suficiente. não, o mundo real ele é muito diferente. Na verdade, lá na segunda fase já, Felipe, aconteceu uma situação, eu precisei fazer, nós fazíamos relatórios das audiências, né? E aí eu via outros advogados atuando e o fazer dos advogados me pareceu uma coisa tão teatral e que fugia tanto do que eu havia estudado, né, na primeira fase sobre filosofia. E eu comecei a perceber uma diferença muito grande entre direito e justiça. Sim. São E aí conceitos você muito... entra coisas éticas, filosóficas Exatamente. muito pesadas. São conceitos muito diferentes, são histórias muito diferentes, e eu só fui lidar com isso dentro da minha profissão novamente, com esse embate dentro da minha profissão novamente, lá depois, no curso de visagismo, quando o Felipe chega e me diz: o bonito é uma coisa e o belo é outra. Oi, como é que é? Porque até então para mim eram sinônimos, e ali eu entendi. No curso, a gente não trabalha com o belo em momento algum. Nunca. O curso não nos faz sequer entender a diferença, né? O curso de cabeleireiro, sequer entender a diferença entre eles. E não trabalha com o ser humano. Trabalha Não, com o cabelo com ou a cabelo. maquiagem. Exato. Então, na verdade, tudo está estruturado, e não é isso um problema do Brasil, é um problema mundial, É, de trás para frente. Você aprende a última coisa, que é a técnica, que é como executar o trabalho. Mas eu estou lendo esse livro que eu mencionei ontem na live com a Simone. Esse aqui, que é, agora tá, História Secreta da Criatividade, de Kevin Ashton. E uma das coisas incríveis da criatividade é que muitas vezes começa com uma pergunta tão banal, mas todo mundo deixou de fazer. Então, quando você está no meio das coisas,
todo mundo faz de um jeito. Então, todo mundo faz desse jeito. Ninguém questiona, porque é assim que é feito. E quanto mais você faz, mais convicto você fica que é assim que deve ser feito. E ninguém, mesmo que você tenha essas sensações, como você teve, de alguma coisa está faltando, está Uhum. batendo contra o muro, como que ninguém faz a pergunta fundamental. E precisou um inglesinho, baixinho, gordinho, chegar lá no Senac, que a convite, e cair de paraquedas lá, porque também tinha preconceitos, não queria estar lá, só estava lá porque a Sônia, você sabe dessa história. Conheço a história, sim, conheço Ligaram bem essa querendo história. que adaptasse a mão livre para a área de beleza. Eu estava trabalhando o meu quadro no fluxo Uhum. e tal. A Sônia falou, tem um cara lá do Senac que quer que você use, que adapte a mão livre para a área de cabelo e maquiagem. Ah, não quero. Eu falei assim, porque para mim era tão superficial, tão assim, só glamour, etc. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Né? E essa é a ideia que muita gente tem, infelizmente. Esse É, é. preconceito. E aí ela falou, mas como que eu vou falar para o cara que era tão gentil, tão bacana, coitado do Hélio Sasaki, Hélio Sasaki eu conheci. Maria, maravilha de pessoa. Falei, como que eu vou falar para ele que o Felipe não quer ir aí? Então ela pensou, aí eu vou perguntar quanto o Felipe gostaria de receber por isso aí. Aí ele pergunta, mas se você fosse fazer uma apostila dessas, quanto você queria receber? Aí eu pensei um pouquinho, tanto. E ela não era tanto assim. Ela falou, eu vou triplicar o preço, aí eles não vão conseguir pagar e tudo bem. Aí eles recusam ele e ele não recusa os outros. Sim. Aí quando ela falou quanto eu queria, triplicado, Aham. o Hélio falou, ai que legal, tá dentro do nosso orçamento. Pronto, eu estava lascado, Agora tive tem que que ir lá. fazer. Agora tem que Aí, fazer. aí eu fui lá, comecei a conversar com ele, com a diretora, nossa, qual é o nome dela, maravilhosa. E eu vi que estavam falando de outra coisa. E só que eu fiz aquela pergunta que ninguém fazia. Eu perguntei para o Hélio, como é que o cabeleireiro e o maquiador sabem o que fazer? Ele parou um pouquinho e falou, ele Não não sabe. sabe. Não sabe. Eu falei, mas como que ele faz o trabalho? Para mim era um maluco isso. Como é que você faz um trabalho no cabelo de pessoa se você não sabe o que essa pessoa quer? Repetindo o padrão, Mas isso não é o que a pessoa quer. mas era o que nós sabíamos. E assim, mas você não está atendendo o cliente. Eu sei disso, Por eu isso que a sei pessoa não disso. está satisfeita. É, E é. ninguém questiona. Não, não, não. Não Então, havia esse questionamento. como só ensina a técnica, quando as pessoas leem o livro, qualquer um dos dois, pior se começa com o vermelho. Uhum, uhum. Que foi o meu caminho. Tem dois problemas. Você não aprende por livros, senão por que tem faculdade de direito? Por que tem Exatamente. faculdade de engenharia, ou de psicologia, ou de medicina? É só dar os livros. Aliás, um cara falou para mim assim, mas você precisa, nós precisamos ter isso, por que não ter só o livro? Eu falei, não, ele falou assim, mas você tem que preparar os professores? Eu olhei para ele, como assim? É só eles lerem os livros. Ah, sim. E vai, então, por que tem o professor? Dá os livros para os seus alunos e pronto, é mais barato. Eles compram um livro por R$ 100 e pronto, o curso é de R$ 100 e não R$ 1.000 por mês.
Muito Só se mais for um fácil. gênio, só se for um gênio, só se tiver feito Mas algum tipo de nunca se trabalho. aprende Não, nada por livros. é, Você adquire conhecimento, mas sim, não como usar esse conhecimento, que é o pulo do gato. Isso só exatamente. dentro da sala de aula. É, é, é. E Ah, em segundo lugar, primeiro você tem que ter as filosofias. O que é beleza? O que é bonito? O que é identidade? Você está trabalhando com identidade? Hã? é. Como que o rosto é uma identidade? Ninguém tinha falado disso. O que é temperamento? Aí eu falo de uma coisa esquisita chamada símbolos arquetípicos. Não, eu E estava aí tem preocupado uma. em fazer Chanel e repicado. Eu só estava Sim! preocupado em Mas o fazer que é Chanel e símbolos repicado. É, arquetípicos? Por é que isso. isso é importante? O que é a relação? O que é a psicologia da imagem? Como que a imagem afeta a pessoa? Nunca nada disso foi falado. Não. E por E isso você que tem isso que aprender impacta. isso primeiro. Exatamente. Por isso que isso impacta ainda hoje, Felipe, né? Assim, eu já estou no visagismo há alguns anos. Sim? Eu atendo várias clientes novas com bastante frequência, A né? A Lili está maior parte falando, desse, ai socorro, 2021, e aí isso isso ainda ainda é a realidade de muitos. da Olha, maior Aline, parte, da maior você está no parte. Brasil onde essa realidade está mudando. É. Lá fora não está mudando, porque eles não conheceram isso ainda. Estão começando a conhecer por alguns brasileiros que estão fazendo os cursos, agora com online tem mais, está indo para a Austrália, está indo para Canadá, Estados Unidos e vai arrebentar com os europeus, americanos e todo mundo. Eu acredito que sim, assim, a população brasileira, aí a gente está falando de informação de população geral, né? Sim, A gente ainda tem uma realidade, Felipe, eu não sei como é mundo afora, de a gente é a ser mesma coisa. muito massacrado por modelo, sabe? Ainda acontece aqui de eventualmente alguma cliente chegar já sabendo como a Olha, gente a Tati trabalha, está falando, olha, sim, aqui no no Japão Japão é tudo muito padronizado. patrocinado É, tudo. é. É a Então, mesma coisa. é um fenômeno mundial, é um fenômeno mundial Olha, mesmo, né? o Eu diria que Eduardo não que é. fez, olha o Eduardo que fez o primeiro curso. Ainda sofro na Espanha com a resistência. Eduardo, a gente sofre todo dia, mas a gente fica insistindo todo dia, viu? Aliás, o A cliente Eduardo, que chega aqui, a cliente que chega, eu quero esse corte. Aí eu inverto os papéis, Felipe. Às vezes eu faço isso, né? aliás, Parece só fazer maldade, uma mas. parte sobre o Eduardo, Ah, que eu conheci o Eduardo em 2004, na primeira Hair Brasil. Ele foi lá ver o visagismo e chegou lá e ele tinha ouvido falar do visagismo aham. e ele falou, eu conheço tudo sobre visagismo. Não é E bem eu falei, assim. eu acho que não. Aí ele é colérico também, ele ficou meio, ele ficou meio bravo comigo e foi, faça o curso. Quando ele fez o curso, ele falou, eu não conhecia nada sobre isso. É, é. Então, A gente sofre essa resistência, eventualmente, mesmo os clientes já sabendo como é o nosso trabalho, e nós falamos de visagismo para todas as clientes que sentam na cadeira. sim, Se tem ela que falar. chega aqui, eu só quero cortar as pontinhas, eu pergunto por quê. Se ela chega, às vezes, com a foto, né? Que ainda acontece, chegar com uma foto, eu quero esse corte de cabelo aqui. Eu pergunto para ela por quê. Porque eu acho bonito, isso não me serve. Por que que tu queres esse corte de cabelo? Porque eu acho que vai funcionar, vai ser legal para o meu rosto. Mas por que que tu acha que ele vai ser legal para o teu rosto? Exatamente. Porque é isso. Mas por que que tu queres esse cabelo? Por que que tu queres essa imagem? E aí eu dou umas espetadinhas assim, porque eu não forço nada, né? Se a cliente oferece resistência para cortar, para mexer no comprimento, eu respeito a resistência, talvez não seja o modelo, o momento dela ainda, mas eu provoco porque se ela está pagando o valor da minha hora, né? Se ela está pagando pelo meu serviço, ela tem que receber o que de melhor eu tenho para oferecer. Eu não posso oferecer só uma tesouradinha na ponta do cabelo Não, dela. não tem. Não é justo com ela que ela não saiba que
o cabelo dela pode muito mais do que só aquilo de repetir aquele padrão. Então eu faço muito isso com as clientes e faço muito isso com os alunos também em sala de aula, Sim. né? Eu sei, a Sônia me disse uma vez, a Sônia me falou sobre a diferença de professor e mestre. O professor é aquele que quer te ensinar alguma coisa e mestre é aquele que quer que você aprenda alguma coisa, né? Exatamente. Aí eu me vesti Foi disso, uma né? grande sacada da Sônia. Eu me visto sempre de mestre cada Como vez que eu que entro na muitos. sala de aula e, eu insisto que os alunos aprendam. Quando eu pergunto o que que você acha que você pode fazer aqui, ele me diz o que vai fazer e eu fico perguntando sempre o porquê. O porquê você vai fazer isso? Por que você vai fazer aquilo? Para que o profissional que vai sair dali pense um pouco mais sobre o que ele vai executar. Ah, mas está na moda, é porque está na moda fazer isso, Alan. Tá na moda, mas daqui a 3 meses vai deixar de ser moda. E aí, se tu só aprender a fazer isso, daqui a 3 meses tu vai ter que voltar de novo para fazer o curso. Vamos aprender de verdade tudo que tu pode fazer e como que tu pode construir a tua proposta, como que tu pode construir a imagem, como que tu verdadeiramente pode auxiliar a tua cliente nessa jornada doida que é a vida dela para que ela seja uma pessoa Sim. mais feliz, mais livre, mais leve, mais Mas autêntica, ela, mas ela, né, para que ela seja ela. No começo fica um pouco abstrato essa ideia, porque ninguém vai, né, para a sala de aula esperando por isso, e algumas clientes, mesmo já tendo ouvido falar sobre o visagismo, sobre como a gente procede, sobre como nós operamos, quando chegam na cadeira, elas não estão preparadas para isso. essa questão, porque isso é realmente a questão da identidade. Então, eu lembro que eu tenho aliás, você deveria conhecer porque ele está pertinho de você. Nós fizemos uh, um trabalho com antroposofia. Primeiro nós estudamos com quem introduziu, tivemos esse grande privilégio na casa dele, o Rodolph Lenz e a filha dele, a Sônia Lenz, que são referências do antroposofia. E aí nós fizemos 2 anos de tratamento com o Dr. Ivan Stratievski, que agora mora em Santa Catarina, nas montanhas, um pouquinho distante de vocês. É uma pessoa maravilhosa. E ele tem um processo, porque a antroposofia parte do princípio que nós criamos nossas doenças por desequilíbrios. Então nós atraímos as coisas, etc. E, e, as, eles acreditam que há vamos dizer, uma origem espiritual, ou emocional, ou física, que são as coisas. Então eles querem ver as 3 coisas. E eu estava com um problema de gota e que eu fui lá para tratar isso, né? Eu acostumado com medicina, assim como que isso aí, qual o remédio que vai tratar isso? Ele faz a primeira pergunta assim, do que é que você tem raiva? Ah! É. E aí foi 2 anos de auto-investigação, de você descobrir porque colérico tem alguma raiva de alguma coisa. Então, do que é que eu tenho raiva? E até fez um monte de exercícios, etc., para descobrir isso. E no meio desse caminho, em algum ponto, ele fez uma pergunta muito importante, que é: o que define você? Então, é Imagina, isso que imagina, é o imagina interessante. ouvir isso de um cabeleireiro. Então, o que define você? Então, essa pergunta é tão profunda, porque as pessoas, eu vejo as pessoas falarem: ah, eu sou brasileiro. Não, você não é brasileiro. Eu sou artista, eu sou escritor, eu sou médico, eu sou mulher, eu sou gay, eu sou negro, eu sou isso, aquilo, etc.
Mas o que define você? Ser negro define quem você é? Se é assim, você é igual a todos os negros. Se é gay que define você, ou se é heterossexual, então todos os gays e todos os heterossexuais, e você perdeu sua identidade, você se descaracterizou. E é o que acontece. Você vê que isso, quando fica aquela coisa que orgulho disso, orgulho dessa, muitas vezes as pessoas acabam se descaracterizando e despersonalizando. Porque eles Sim. viram uma coisa e não eles mesmos. Porque antes de tudo, você é um ser humano. E o que é que define você como ser humano? E começa com seu temperamento. Isso você nasceu, isso é genético, isso é você. Começa com isso. E o que você escolhe viver desse temperamento? Aí entra uma questão que não falo no cursos, mas porque é extremamente complexo e mal visto, que é os arquétipos da vida. Que a Sigrid fala muito. Oi, Sigrid, você Uhum, está aí, eu uhum. sei. Ela Uh, estava por aí, é. é. Que é os arquétipos, os caminhos da vida, o que você escolhe. Eu sou criador, por exemplo. E quando o que define que eu não consigo viver se eu não crio. E eu não consigo viver sem um amor, que aí é a Sônia que define, porque isso Sônia, é eu minha, também te amo, tá, Sônia? né? Se está me ouvindo. Então isso é o que define. E como eu crio, não importa. Pode ser como artista, pode ser escrevendo, pode ser criando um curso, pode ser isso, aquilo, não importa. Mas eu tenho que criar. Esse é o meu caminho da vida, esse é o meu arquétipo. Tem gente que tem que liderar, tem gente que tem que ensinar. Eu tenho uma parte que tem que ensinar, mas não é a Uhum. essência. E isso é que a pessoa tem que descobrir, porque isso é sua identidade. É como tem um livro maravilhoso que se chama A 25ª Hora, que é terrível de ler, porque você chega no final com uma pergunta que é parecida com isso. Que um dos personagens vira para o personagem principal, os dois estão dentro de um campo de concentração, onde tiraram tudo dessas pessoas. Eles não têm nome, não têm família, não têm títulos, não têm dinheiro, não têm propriedades. Eles tiraram tudo. E ainda a única coisa que restou para elas é sua personalidade, quem são. Só que a maioria das pessoas não sabe quem são. E quando são colocadas dentro de um campo de concentração, morre porque tira tudo que identifica essas pessoas e eles morrem. Então, tira o título de doutor, tira o dinheiro, tira a família, que é tão importante, mas não é você. Não sobra nada, né? E ele pega o óculos dele e o cachimbo dele e entrega para a pessoa, e é a única coisa de objetos que ele tem. E o outro vira, mas é a única coisa que você tem. E ele foi, pois é, eu quero morrer sabendo quem eu sou. Aí quando você pensa nisso, é algo tão assustador fazer essa pergunta. E aí o povo que está assistindo aqui, o povo que vai assistir depois, deu para ter uma noção do que é ter aula com esse homem? Deu para ter uma ideia do que é conviver com esse cara? Você tem que salvar. Quantas horas nós estamos aqui? Uma. 1 hora? Ah, só 1 hora. Não, a É. gente está preocupado que não vou salvar, mas eu descobri que Ouço uma dá para voz passar. conhecida aí atrás da câmera. Ouço uma voz Eu, não, conhecida eu aí atrás da esqueci de câmera. pegar, como meu lado sanguíneo esqueceu de pegar um, um relógio, então não tenho a mínima ideia do relógio, estou no fluxo. A gente, como falou, podia ficar aqui um mês falando e não ia notar o tempo passar.
né? Depois Mas de a umas gente vai 5... ter que, mas a gente tem que parar porque já passaram uma hora. Passou de uma hora e senão depois o povo não assiste a É, live inteira. Mas o povo acho que já deu para ter uma noção do que é, né, estar em curso com o Philip Hallowell, estar assim, ter acesso a infinidade de informação e de conteúdo que é esse cara, né? Ele transformou. Voltando rapidinho, assim, eu fiquei sem saber o que fazer na minha cadeira até que apareceu o visagismo Philip Hallowell. Aí agora, aplicando o visagismo Philip Hallowell, cada cabelo que eu corto, a sensação é aquela mesma daquela primeira cliente. Porque cada vez uma história diferente, cada vez uma descoberta diferente. A cliente que a gente atende é como se eu atendesse uma pessoa nova toda vez, né? Então, o exatamente. visagismo ele ressignifica, revaloriza e me renova profissionalmente todo dia. Muitíssimo obrigado por isso, mestre, né? Por E essa luz todo dia. seus, e seus clientes, isso que é o mais importante. O maior beneficiado é a pessoa que você atende. Sem Que sombra de você dúvida. faz aqueles olhos brilharem, que eles vêm e abraçam você, isso é extremamente, é uma coisa maravilhosa, mas o mais maravilhoso é que queira abraçar. Porque Assim, mesmo com o Covid, mesmo com as máscaras, algumas dizem, eu queria te abraçar, mas eu não posso. exatamente, E aí elas baixam a cabeça e vêm assim, esbarram na gente, mas é uma coisa tão intensa que mesmo nesse momento, mesmo com esse impedimento de contato físico, a gente se enche de face shield, de máscara e tal, elas precisam disso. É como se elas tivessem a necessidade de sentir que aquilo que aconteceu fosse palpável, exatamente. né? Isso é genial. Honestamente, o que elas deixam lá na gaveta não paga isso. Não, não paga. E agora, o novo turma vai abrir dia 8, como está escrito aqui embaixo, tem um endereço, né? E onde vai ser feito as inscrições, nesse endereço só abre dia 8. Mas vai ter um enorme desconto. Por causa da pandemia, por causa de todos os problemas que todo mundo passou, etc. Eu sei que todo mundo grana ficou mais curta, né? Gostamos de desconto, gostamos de desconto. Então vai ser de 40% de Epa! desconto. Então vai sair por 10 parcelas de 342 por cartão, no cartão de crédito, que eu acho que é tremendamente acessível e um valor que para você mudar a vida, sua vida e mudar a vida dos outros, não é muito grande, né? Você Ah, ah, o- recupera isso se você põe em prática. Muito, muito, muito rápido. A partir dos primeiros atendimentos, a demanda aumenta muito. A gente agora, por conta da pandemia, a gente conseguiu organizar a nossa agenda. A gente está com uma semana, 2 semanas mais ou menos de antecedência. Teve período que a mulherada esperava um mês. A gente ia ter horário um mês adiante, né? Uhum. Enfim, se alguém tem alguma dúvida com relação a... Eu não gosto de falar disso, tá? Então vai ficar bem para o finalzinho da live mesmo. Se alguém tem alguma dúvida com relação ao retorno financeiro da aplicação do visagismo, não é para ter dúvida nenhuma. Mas Eu isso é acho que o assunto é muito consequência. mais. É Se você consequência. atende a pessoa, você agrada a pessoa, você faz a coisa que traz real satisfação, é evidente que ela vai falar com outras pessoas, vai falar dessa experiência de fazer a consultoria. As pessoas vêm, então aumenta a sua clientela, aumenta a fidelização, mas isso é consequência de Tem atender. muita, tem E muita gente, obviamente, tem muita gente procurando diquinha na internet, né, com relação e muitos players da internet falam que você deve provocar uma experiência diferente para o seu cliente. E aí tem cabeleireiro colocando sprayzinho de cheirinho para o salão ficar cheirosinho. Tem cliente que está colocando vaporzinho. A experiência não é isso, gente. Tá? A experiência é o visagismo. A experiência é ele passar pela cadeira, o cliente passar pela cadeira e sentir que realmente isso foi uma coisa diferente. O e se olhar no visagismo espelho trouxe isso. e dizer, isso sou eu. Isso sou eu. O É, encontro na espelho. sem objetificar. E é encantadora a forma como elas se olham.
né? Algumas param por tempo indeterminado, Impagável, tentando né? entender o que é aquilo que está aparecendo no espelho. É sensacional, é apaixonante. Nessa hora eu confesso, Felipe, com muita frequência eu preciso sair correndo para um cantinho porque eu choro vendo o que Claro, acontece. Nem é sempre isso. elas choram, eu choro com É. bastante frequência. Então, vai abrir dia 8. Essa promoção é só 3 dias, então vai ser só terça, quarta e quinta. A partir aí vai cair para 35%, O que que já ainda é é bastante bom. significativo. E depois de 4 dias vai cair para uma semana mais para 30. Depois disso, até o final do mês, vai ser o preço cheio. Então, é uma enorme oportunidade para adquirir um diferencial para você e para os seus clientes, né? Ó, dica Vai aí, ter o galera. Ó, retorno. quita rápido o cartão de crédito para liberar o limite do cartão para entrar no primeiro grupo, viu? Dica para a galera aí. E eu acho que estamos vendo ainda se é possível, mas eu acho que vamos conseguir que a pessoa use dois cartões, que vai ajudar em termos de limite. Mas ainda que nós tivemos que fazer umas ajustes, nós estamos até criando nosso primeiro próprio sistema de pagamento, porque Uhum. para não depender dos outros, né? Então, é isso aí. Felipe, Nós temos que muitíssimo obrigado. terminar, mas vai Temos ter que outra terminar. oportunidade da gente conversar. E Teremos. muitos que estão aqui, nós vamos fazer lives com quem entrou aqui, porque tem histórias maravilhosas de pessoas. E é maravilhoso esse universo, você vê como isso realmente transforma, né? O mundo está precisando que as pessoas se encontrem, porque aí as pessoas tudo melhora, né? E a Muito gente obrigado pelo convite, pelos ensinamentos. Vai ser uma obrigado por honra. estar aqui, por dar o seu tempo tão generosamente, como Imagina se você eu sempre tem dado. conte E comigo sempre para o que for preciso. A gente está aqui, parceirão, pupilo, assim, dedicado, esforçado, dedicado sempre. É só chamar que a gente sai correndo sempre que precisar. muitíssimo obrigado. Tchau, todo mundo. Amanhã nós temos uma outra live com a Priscila Lima, que está aqui também. Oi, Priscila. E vai ser maravilhoso, porque ela é maquiadora, vai falar sobre a cor, etc. E ela tem sido uma ponte incrível para muitas pessoas encontrarem o visagismo também. Só que é do Rio, você é do Florianópolis. E, e isso não tem valor, não tem dinheiro que paga, né? Eu vou Assim como assistir porque eu mensurar. estava no curso quando a Priscila fez o curso. Eu lembro dela, eu sigo Ela ela desde então. Amanhã eu é estou um aqui de novo assistindo. pouco sanguínea, né? Quase nada, quase nada. Tchau, todo mundo. Até amanhã, 8 horas da noite. Tchau.